eu sou o Arthur e hoje eu vou apresentar para vocês o deck do Gearsson Starren, Kellermorph. Ele é, na minha opinião, o comandante definitivo quando se trata de dano direto, tanto pelas opções agressivas do vermelho, quanto pelos recursos do azul, como Draw e Counters. Indo para a carta, o Gearsson é uma criatura de custo 3, sendo uma genérica Izzet, humano Tiranídeo 3/2. Ele conta com salvaguarda 2, fazendo com que mágicas e habilidades que deem alvo nele sejam anuladas, a menos que seu controlador pague 2. E também conta com sua habilidade principal, onde cada vez que uma fonte que você controla fosse causar exatamente 1 de dano em uma permanente ao jogador, o Gearsson causa mais 2 de dano nessa mesma permanente ao jogador. Esse deck é bem agressivo, visando eliminar seus oponentes através de dano direto por múltiplas fontes, sejam elas instantâneas e feitiços ou permanentes. E é claro, tudo isso com bastante acesso a interações e card advantage, que te proporcionam um late game bastante favorável para um deck agressivo. Lembrando a você de ficar até o final, pois eu vou sugerir boas substituições para cartas com valores um pouco maiores que eventualmente apareçam aqui. Tudo isso sem descaracterizar o plano de jogo do deck. A curva desse deck é bem baixa, majoritariamente de custo 1, mas ramps não fazem mal a ninguém. Assim, Anel Solar, Bijuteria do Viajante, Sinete Arcano e Talismã da Criatividade vão te servir muito bem. O Ficar Rico, por sua vez, é rápido e eficiente, enquanto o Artista da Fornalha Tempestuosa se aproveita do grande volume de instantâneos e feitiços desse deck para nunca te deixar sem mana. O Gearsson tem uma característica bem interessante, pois além de propor um plano de jogo agressivo, ele sinergiza muito bem com diversas interações com a mesa de seus oponentes. Golpe Visceral, Dardo de Lava e Eletrolizar, além de diversas outras instantâneas e feitiços, passam a ser ameaças grandes para as criaturas dos seus oponentes. Encerrar as festividades, Risco Tectônico e Salvo Incandescente, juntamente a algumas outras, são meios de, com pouca mana, interagir de forma assimétrica com a mesa de seus oponentes, tirando as suas criaturas do dano global. O Colar de Basilisco e o Símbolo do Sono, anexados ao seu comandante, te permitem lidar melhor com criaturas que tenham resistência maior que 3 sem se utilizar de mais de uma interação. O Incinerador de Chandra, por sua vez, pode ser um 6/6 atropelar feito por uma mana nesse deck, também convertendo todo o dano direto lançado nos seus oponentes em mais interações com as criaturas. Dispensa Severa, Distorção Caótica e Filtrar são ótimas interações com variados tipos de permanentes. E concluindo essa parte com seus counters, Delir, Oferta Irrecusável, Negar, Contra Mágica, Golpe Desdenhoso e Contra o Fluxo. O azul nesse deck tem uma função até mais importante do que counters, que é a de manter sempre um bom volume de cartas à sua mão. Isso significa pressão e dano constante nos seus oponentes. Para começar, uma série de cantrips, que não te dão necessariamente vantagem em cartas, mas dão uma boa seleção e são casts de instantâneos e feitiços. E isso vai ser bem relevante mais pra frente, quando eu mostrar os meios que o deck possui de encerrar a partida. Interação Expressiva, Iluminar o Palco e Lock and Load vão, por portomana, te dar acesso a múltiplas cartas. Arquimaga Mérito e Niv Mizzet Parum vão transformar o seu cast de instantâneos e feitiços em draws, o Niv Mizzet, por sua vez, também sendo uma ótima fonte de 1 de dano, tanto nos seus oponentes quanto nas criaturas. Mas falando sobre coisas realmente poderosas, Curiosidade, Vigilante em Tandem e Oleofídico, anexados ao Gearsson, vão transformar todo o seu dano direto em cartas na sua mão. Eu peço para você deixar essas últimas 3 na memória, pois já eu volto a falar delas. A redundância das suas peças mais importantes não pode faltar. Sendo assim, Mágica Estonteante e Turbilhão de Fantasmas te trazem respectivamente cartas de custo 1 e 3 para a mão. Além deles, Resolver a Equação e Atravessar tratam bem de instantâneos feitiços e magos. O que não pode faltar em um deck agressivo são meios de fechar a partida. Os já mencionados Niv Mizzet, juntamente às 3 cartas que eu pedi para você lembrar, combam bem, te dando acesso a todo o seu deck e 3 de dano por draw. Mas não foi só por isso que eu te pedi para lembrar delas. Esse deck conta com um grupo de criaturas que, através do cast de instantâneos ou feitiços, tipo de carta mais proeminente desse deck, ou de mágicas não criaturas, causam 1 de dano a cada oponente. Esses efeitos já são devidamente potencializados pelo Gearsson, e quando Curiosidade, Vigilante em Tandem e Oleofídico entram na jogada, suas mágicas passam a representar 3 de dano em cada oponente e 3 draws. Falando sobre presença de mesa, Piromante Jovem, Iconoclasta da Terceira Via, Saheeli e Místico dos Murmúrios vão encher seu campo de fichas que podem causar até 3 de dano, sendo bons blocos ou batedores. A Víbora Escaldante pune seus oponentes por jogarem com uma curva baixa, podendo também ser uma forma de lidar com variados tipos de permanentes. E a Farpa de Mana, usada com o devido cuidado, causa 3 de dano a cada jogador que vira um terreno para gerar mana, punindo o ato de jogar Magic. Para sua base de mana, nada muito complexo. Torre de Comando, Recifes de Estive, 15 ilhas e 15 montanhas juntamente com o outro lado do risco do Campo das Agulhas. Na data de produção desse vídeo, o valor do deck é de R$ 292, mas como prometido, eu vou reduzir os valores afetando o mínimo possível o plano de jogo desse deck. Um adendo importante é que quase 1/3 do preço do deck se encontra atrelado ao valor do comandante, limitando um pouco as minhas opções. Mas ainda assim,
Resolver a equação pode dar lugar a micromante. O oleofídico, por sua vez, ainda que seja uma peça muito eficiente, pode ser substituída pela canção de Totentans, trocando o gás por agressividade. Ponderar e preordenar são ótimas cantrips, mas têm um valor considerável, então podem ser substituídas pela fuga do aniversário e adentrar o enigma. E concluindo, a oferta irrecusável pode dar lugar a desenrolar. Com essas mudanças, o valor do deck cai de R$ 292 para R$ 242. Ambas as listas estão aqui na descrição. Enfim, é isso que tenho para mostrar por hoje, espero que tenham gostado. Eu conto com o seu like, a sua inscrição e o seu comentário para fortalecer esse projeto. Eu te aguardo aqui toda sexta ao meio-dia, lembrando sempre que, apesar de um pouco otimizados, falamos de decks for fun. Grande abraço a todos e até a próxima.